Olá, o Trajetória já está no ar. Em homenagem aos 250 anos da Câmara, nós estamos conversando com os ex-presidentes do Legislativo que marcaram a história da casa. Hoje o nosso convidado é o ex-vereador Fernando Zacchia, que já está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, prazer todo meu em retornar ao local onde eu iniciei a minha caminhada política. Pois é, uma caminhada bem longa, né? Porque o senhor já foi vereador por 3 mandatos, foi deputado estadual por 2 vezes, também foi secretário municipal, estadual, chefe da Casa Civil. Conta para mim, Fernando Zacchia, como é que começou essa história na política? Na verdade, eu comecei a me envolver na política em 92, naquele processo do Collor, fora Collor, os caras pintados, a renovação que a política, que a sociedade queria naquele momento. E eu venho de uma família, que meu pai foi parlamentar, tanto municipal como estadual. Tinha isso dentro do ambiente de casa, né? Essa relação política, esse fazer permanentemente política. E aí, naquele momento, eu entendia que sair da iniciativa privada, eu digo, não, acho que tem que participar. É o momento de todos nós participarmos, que nós estávamos, a sociedade brasileira cobrava mudanças, cobrava fora Collor, enfim. E quando concorri pela primeira vez em 1992, me elegi, fui o segundo mais votado na época do MDB. O MDB elegeu naquela época 4 vereadores, depois me reelegi em 96. O MDB elegia somente 2 vereadores. E fui para a terceira eleição, terceiro mandato, quando me reelegi. Aí o PMDB elegeu eu e o atual prefeito, Sebastião Melo, né? E naquela eleição eu tive uma votação extremamente boa, acho que fui o terceiro mais votado do parlamento. E isso era importante, que cada eleição eu aumentava a votação. Era um reconhecimento, entendo isso, ao trabalho que estava sendo realizado do vereador Zacchia. E daí sim, depois fui para a Assembleia Legislativa, me elegi em 2002, deputado estadual, fui líder da bancada do MDB, fui líder do governo Rigoto, depois fui presidente da Assembleia, me reelegi em 2006, assumi a Casa Civil no governo Ieda, depois a Secretaria de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais, aí em 2010 concorri a deputado federal, assumi no último ano, eu fiquei como primeiro suplente da bancada do MDB, no último ano, quando o ex-deputado Mendes Ribeiro assumiu o Ministério da Agricultura, e assumi a Câmara Federal. Depois tinha sido, nesse meio tempo, secretário municipal do Meio Ambiente. Depois retornei como diretor administrativo financeiro da Ceitec, empresa importante que o governo federal, o governo passado não soube valorizar, uma empresa de segmento de ponta, produz chips, semicondutores, quer dizer, uma empresa que tinha no Rio Grande do Sul, a única empresa na América do Sul, quer dizer, era um celeiro de pessoas com uma absoluta capacidade. Enfim, fiquei por 4 anos lá. Depois assumi, no início do governo do Sebastião Melo, a Secretaria de Mobilidade Urbana, e depois, convite do governador Eduardo Leite, assumi a presidência da EGR, onde ainda estou. E o senhor, através de toda essa trajetória que o senhor construiu, o senhor também tem uma formação por trás disso, né? Na década de 80, o senhor se formou em administração. De que forma que isso auxiliou o senhor nesse trabalho? É que, na verdade, a administração, ela sempre, no meu entendimento, ela te dá o suporte. O parlamentar não pode somente, ele tem que ter noção da gestão. Porque senão fica fazendo leis, propondo iniciativas que não tem correspondência com a gestão do Poder Executivo. Acho que aprendi muito com o ex-vereador, recentemente falecido, João Dibe, que dizia: existem leis em excesso. Nós temos que fazer com que essas leis sejam cumpridas. Então, essa formação na área econômica, ela me dava uma noção de gestão, para que se pudesse avaliar dentro dos meus mandatos o que era possível de ser realizado pelo gestor. O que o governador, o que o prefeito efetivamente podem fazer, quais suas limitações, para que o vereador ajustasse a isso e não ficasse fazendo, às vezes, propondo projetos que são absolutamente
incompatíveis com a realidade da cidade, a realidade do Estado. Não é nem de competência, às vezes, do Parlamento, é competência do Poder Executivo, mas o vereador, o deputado, fazem para que possa chegar lá no seu eleitor, o meu vereador, o meu deputado fez E não, são coisas incompatíveis, são coisas que não possíveis de realizar. Então, acho que essa formação, esse embasamento, essa cultura, e vim também da iniciativa privada, isso é importante para que pudesse fazer uma comparação da velocidade da iniciativa privada com a velocidade do poder público. São absolutamente distantes, diferentes, quase que antagônicas em alguns momentos. E isso, quando ocupei os cargos no Poder Executivo, também me dava a experiência da iniciativa privada, porque é interessante, eu fui concorrer a primeira vez com 36 anos, eu já era, eu tinha minha empresa, eu tinha já uma bagagem cultural da formação acadêmica, mas também tinha uma bagagem profissional da iniciativa privada. Isso eu pude emprestar, eu pude utilizar, eu pude usar isso quando assumi esses cargos do Poder Executivo, cargos de gestão. Claro que a função pública tem suas características, mas algumas viciadas, algumas arcaicas, que tem que avançar, tem que ter uma modernidade, uma atualidade para que possa entregar para a sociedade as coisas mais concretas, mais realizáveis, e não ficarmos somente naqueles projetos, naquelas leis que são absolutamente inóculas. Falando nesse trabalho legislativo, o senhor presidiu a casa aqui em 2001, né, Záquia? Como que foi essa experiência em conduzir os trabalhos aqui no Legislativo? Foi muito importante. E veja, aí eu saio da presidência final de 2001, em 2002 concorro a deputado estadual, me elejo deputado estadual e fui presidir a Assembleia no primeiro mandato. Somente 2 parlamentares na história recente, nos últimos 50 anos da Assembleia, que tinham conseguido chegar à presidência da Assembleia no primeiro mandato. Por que isso? Porque a experiência e a visão que os parlamentares estaduais tiveram do Záquia, presidente da Câmara, foi decisiva, foi importante. Quando eu cheguei lá na Assembleia, a bancada do PMDB, nós éramos 9 deputados. Deputados experientes, tinha deputado de 6 mandatos, deputado de 3, 4 mandatos, e já me colocaram como líder da bancada, porque eles olharam, o Záquia fez uma administração muito segura, muito boa na Câmara Municipal, e isso me cacifou para que eu ocupasse esses cargos, e posteriormente fui eleito presidente da Assembleia de uma maneira unânime, que não é muito comum. A experiência aqui foi muito rica porque era um momento, o PT era o Poder Executivo, o prefeito era o Tarso Genro, e o PT tinha elegido naquele momento, naquela eleição de 2000, tinha eleito 13 vereadores. O MDB tinha eleito 2. Quer dizer, posteriormente prefeito, o José Fortunati, naquele momento vereador, ele tinha feito a maior votação da história da Câmara, ele tinha feito 40 mil votos. E o Fortunati queria, dentro de uma discussão democrática interna nossa, ele também entendia que ele podia ser o presidente da Câmara no primeiro ano. E ele saía respaldado com 13 votos. Né? E eu tentei mostrar, e eu acho que a negociação, a articulação é uma característica pessoal, mostrar aos demais vereadores que era importante nós termos, não alguém da oposição, mas não alguém do governo, porque já assumia o PT a prefeitura, e se ele assumisse naquele momento também a presidência da Câmara, os outros partidos ficariam um pouco afastados dessa relação importante que tem que ter executivo e legislativo. E aí concordaram, e fui eleito aqui, me parece, por unanimidade, com a participação, com a concordância do PT, e tive a ajuda de todos os partidos, dos parlamentares, me ajudaram para que nós pudéssemos fazer um mandato absolutamente isento, não comprometido com o governo, mas também não em desacordo. Nós não podemos, pelas nossas diferenças de visão política, trazermos prejuízo à sociedade. A Câmara tem uma função importante, e principalmente o vereador, no meu entendimento, a função dele é fiscalizar as ações do Poder Executivo. Então a Câmara tinha que estar extremamente estruturada, extremamente distendida,
para que pudesse fiscalizar as ações positivas. A Câmara chancela, não tenha dúvida, independentemente se veio do PT, se veio do PP, do MDB, chancela. E aquelas que, no entendimento da Câmara, não eram medidas corretas na visão, bom, vamos para o debate, vamos para o contraponto, e fiz com que o parlamento fosse esse cenário, que propusesse a isso. Tivemos uma relação com o Poder Executivo muito democrática, muito boa. Na época eu tive muita ajuda do líder do governo, que era o ex-vereador, depois ex-deputado Estilac Xavier, que nos ajudava para que nós pudéssemos ter esse entendimento, Câmara Municipal e governo. Então isso me deu a condição para que eu pudesse chegar, quando cheguei na Assembleia, cheguei bem maduro, cheguei um cara experiente, um cara que não é um simples vereador, porque às vezes os deputados, e principalmente os mais antigos, os que têm muito tempo de casa, olham assim, é deputado de primeiro mandato, tem muito que aprender. Não, eles olharam e disseram, o Záquer chega pronto, e aí assumir cargos importantes no Parlamento Gaúcho. O senhor trouxe como característica pessoal essa articulação, esse poder de negociação, algo que é muito importante para manter a harmonia não apenas com o Poder Executivo, ao qual fazia oposição naquela época, mas também entre os vereadores, porque afinal são mais de 30 opiniões, visões políticas diferentes, né, Záquer? E é verdade, eu acho que o parlamento tem que produzir, né? E tu tem que dar condições para que ele produza e tem que tentar fazer com que haja uma harmonia entre os vereadores. Vamos respeitar as posições diferentes, isso é do processo democrático, mas vamos fazer com que haja essa condição de produção para o bem da sociedade. E não ficarmos, às vezes, ficam tardes somente em debates políticos, em posições pessoais, e lá fora, as pessoas que que elegeram, os vereadores, estão na expectativa, na esperança que alguma coisa de fato de bom para a sociedade venha. Então, eu acho que essa articulação, esse entendimento com todos os vereadores, eu sempre ouvi, sempre dei espaço, independentemente, porque tinha naquela época aqueles acordos, né? E os acordos excluíam determinados partidos importantes desse acordo de 4 anos, 1 ano para cada partido, então tu só podia botar 4 partidos num acordo e a casa naquela época tinha 8, 9 partidos, hoje muito mais. Mas tu não podia excluir, porque eles não estão no acordo, eles não vão ter os benefícios e as benesses de quem está participando do acordo. Eu acho que isso foi construído, foi conquistado e os partidos compreenderam bem. Eu me recordo que o meu vice-presidente era o professor Garcia, que na época era vereador do PSB, que não estava no acordo, mas foi um vereador extremamente responsável, assumiu por diversas vezes a presidência da Câmara, mantendo o equilíbrio entre as forças, ajudando a fazer com que a Câmara produzisse efetivamente para a sociedade. Eu acho que isso é a função do parlamento, né? Quando os vereadores se derem conta disso, vai se produzir muito mais, a sociedade vai ter muito mais benefício das ações efetivas que o vereador e a Câmara possam fazer. Pois é, e o senhor hoje atua na esfera estadual, mas já esteve por muito tempo na esfera municipal aqui, o que indica que fez um bom trabalho aqui na Câmara, no Parlamento, né, Záquer? Como que foi para o senhor esse reconhecimento? Porque, de fato, é um reconhecimento permanecer atuando nesse meio, né? Não tenha dúvida, né? E quando a nossa maneira de constatar se tu está tendo uma aprovação ou não, é no processo eleitoral, não tem outro, né? O processo eleitoral, às vezes, ele é muito injusto. Às vezes, ele faz com que rodem parlamentares de uma capacidade muito boa, de uma produção importante para o município, para o Estado, mas por um aspecto eleitoral, um aspecto partidário, às vezes não são reconduzidos. Mas eu iniciei aqui em 92, a memória não é tão boa, mas acho que eu fiz 5.124 votos. Em 96, quando era um momento muito ruim do MDB, porque era um momento que o MDB era governo do Estado, o Antônio Brito tinha ali um acirramento com o PT muito forte. E o MDB em Porto Alegre, ele era muito incipiente, era um partido pequeno em Porto Alegre, nunca tinha governado o município, ele tinha dificuldade de crescimento, reduziu a sua bancada para 2 e eu aumentei a minha votação, eu fiz 6.800 bom, enfim.
E aí vou para a terceira eleição, em 2000, e faço quase 11 mil votos. Quer dizer, isso estava mostrando que, bom, há um reconhecimento da sociedade, efetivamente está sendo realizado coisas importantes para o município, a condução, a imagem do parlamentar, e eu acho que é um reconhecimento. Eu vou para a Assembleia, que não é fácil tu sair de deputado para a Assembleia, principalmente no MDB, é diferente, porque o MDB é um partido muito forte no interior, vem com lideranças, prefeitos de regiões com capilaridade eleitoral. Se nós olharmos os governadores do MDB, o Rigoto, o Sartori, tudo de Caxias. Eles vêm, os redutos eleitorais do interior, deputado de Porto Alegre fui eu e depois o Melo. E eu vou, na primeira eleição, eu faço 49 mil votos. Né? Eu fiz 30 mil votos em Porto Alegre, 29 mil votos. Que era, na época, a maior votação do MDB em Porto Alegre, depois do Zambiase, quando concorreu uma vez para o Porto Alegre. E aí vou para a reeleição de deputado estadual, faço 60 mil votos. Quer dizer, então, sempre estava mostrando um crescimento. Isso era bom, era um reconhecimento que tu fazia um trabalho que a sociedade, ou parte da sociedade compreendia como importante no processo. Né? Então, eu sempre digo, eu devo, e eu tenho um carinho muito grande pela Câmara, eu aprendi muito na Câmara. Eu me recordo quando eu cheguei aqui em 93, a eleição 92, eu não sabia como é que funcionava isso, eu sou marinheiro de primeira viagem. Aí eu entro no plenarinho, eu conhecia a figura do Dib, né? Quem não conhecia o Dib, e o Jair Soares, que tinha sido, quando secretário da Saúde, foi o meu primeiro emprego. Eu fui funcionário do Jair, ele como secretário, eu lá com 18 anos, eu sentei atrás dos dois. Né? Eu me lembro que a vereadora Clena, que era minha colega de bancada, disse, vamos sentar atrás dos dois e vamos ficar olhando o que eles fazem. Uma referência, pessoas equilibradas, pessoas experientes, e ali tu vai aprendendo. Quer dizer, eu vou aprender com o Jair e vou aprender com o Dib, não vou aprender com o vereador que chegou agora. E isso me deu um discernimento. Eu gosto, eu acho a figura, a atividade parlamentar, para mim é uma coisa que me atraiu muito no período da minha vida. Me realizo como no Poder Executivo, mas não como vereador ou deputado. Para mim, a realização é muito maior. Né? E eu digo, esta casa, eu passei 10 anos aqui. E essa casa me ensinou muito, principalmente nessa questão de articulação, na questão de tu poder conversar, de entendimento, de construção. Né? Os vereadores, porque o vereador ele tem muitos seus nichos eleitorais. Às vezes é um pouco mais complicado esse entendimento, porque mexe nos interesses dele. Mas isso eu aprendi muito e tenho assim, um carinho pela Câmara muito grande. Já fazem mais de 20 anos desde que o senhor presidiu o Legislativo, né? O que o senhor percebe, Isaac, que mudou principalmente de lá para cá? Às vezes o foco, né? Às vezes o foco. Claro, muda tudo, né? A comunicação mudou. Naquela época era só jornal, rádio, TV, hoje tem redes sociais. O acompanhamento é diferente. Naquela época se tinha um espaço muito maior na mídia tradicional. A Câmara tinha cobertura, a Câmara tinha permanentemente página inteira em jornais, na Zero Hora, no Correio, participação em programas de televisão. Cada vez mais esses programas diminuem, não existem, mas em contrapartida as redes sociais e os canais alternativos aí estão. Essa é a diferença. A linguagem hoje para os canais alternativos, para a mídia alternativa, é diferente naquela época. Aquela época era tradicional. Tu participar da mídia era importante, porque era uma consolidação da imagem. Tu participar de notícias, debates importantes, com cobertura na Rádio Gaúcha, na época, Guaíba, Bandeirantes, isso tudo era positivo. E, evidentemente, o jornal. Então, isso muda um pouco, né? Mudou um pouco. Ela vai se ajustando a esses novos tempos. E os parlamentares, evidentemente, têm que se ajustar a esta nova realidade. É uma comunicação muito mais abrangente. Hoje, a rede social, tu pega a pessoa, vamos falar em eleitor, de 16 a 80. Todos participam. Naquela época, não. Para falar com a juventude, não eram esses canais tradicionais.
Eles não participavam de televisão, acompanhavam programas de televisão, não se interessavam tanto pela política municipal no jornal, na rádio. Então, tu tinha caminhos diferentes. O que me agradava muito na época, e por isso que eu tenho esse encantamento pelo parlamento, que os processos eleitorais eram olho no olho. Tu tinha que ir no eleitor, tu visitava o eleitor, era casa a casa, eram pequenas reuniões. Ainda acontece isso, mas hoje tem muita campanha eleitoral em redes sociais. Que às vezes o outro lado não sabe nem quem está acompanhando os teus posicionamentos, mas não tem aquela conversa pessoal, aquele olhar, aquela segurança. Hoje talvez seja menos trabalhoso para o candidato, ele tem que ter um bom esquema de redes sociais, etc, etc. Naquela época tu tinha que ter bons sapatos, porque tu vai gastar sola, tu vai ter que caminhar, tu vai ter que não ir só na vila, mas vai ter que ir na vila, tu vai ter que ir na classe média. Eu tinha um eleitor mais identificado com classe média, mas eu tinha também um eleitor popular, porque eu tinha origem do internacional. Então isso também ajudava, mas tu tinha que, não era só o internacional, tu tinha que aparecer lá na comunidade para as pessoas, é o Zac é do Inter, isso ajudava. Mas na classe média, a classe média ela tem uma cobrança diferente. A classe média não quer, ela quer benefício para ela só porque ela já tem a condição boa. Ela quer ver obras para a cidade, ela quer ver trabalho para a cidade. A classe média tem condição, mora numa boa casa, tem seu emprego, escola particular para os seus filhos, mas ela não quer o buraco na rua, ela não quer ver criança em sinaleira. Então, ela quer ações objetivas nesse sentido. Então, a cobrança é muito intensa, porque às vezes ela cobra coisas que não são de competência do vereador, mas ela cobra do vereador. Ela não tem contato com o prefeito, ela tem contato com o vereador. E ela te cobra, mas tem muito menino na rua. Sim, mas eu não sou nem do governo, o governo é do outro partido. Mas tu é o nosso representante, tu tem que fiscalizar isso que eles queriam. Tu tem que fiscalizar o Poder Executivo. A função tua é essa. E aí tu se identificava, trabalho, e havia por parte deles o retorno eleitoral. Muito satisfatório poder olhar para trás e relembrar toda essa trajetória, né, Zac? Mas chegando quase ao finalzinho aqui do nosso programa, quero que o senhor deixe seu recado, sua mensagem, né, nesse aniversário de 250 anos do Legislativo, do qual o senhor faz parte da história, e também um recado para quem está nos assistindo. Eu digo assim, cada vez mais eu, quando falo sobre política, eu falo da importância da Câmara Municipal. As coisas municipais são as que nos afetam. É o problema do ônibus, é o problema do posto de saúde, é o problema da minha calçada, é o problema do corte da grama da praça que meus filhos frequentam. Isso não é o deputado estadual, muito menos o deputado federal. Isso é o vereador e é o prefeito. Então, a Câmara Municipal, nesses 250 anos, que ela realizou, sem dúvida alguma, trajetórias extremamente decisivas e importantes, em momentos importantíssimos, não só de Porto Alegre, mas do Rio Grande, ela teve uma participação sempre como protagonista. Eu entendo que cada vez mais a sociedade, e consequentemente o eleitor, tem que cobrar do vereador. Cobrar do vereador essas atividades, porque são as atividades inerentes ao nosso dia a dia. Estes são os nossos problemas, essas são as dificuldades às quais nós convivemos ou as pessoas no nosso entorno convivem. Eu tenho que dar uma condição melhor do ônibus, eu tenho que ter um transporte coletivo, e digo isso pela experiência que fui secretário de mobilidade por um ano agora nesse governo Melo. Transporte coletivo é para pobre. Nós temos a obrigação de proporcionar para que eles tenham um transporte de boa qualidade, para que eles possam se deslocar aos seus trabalhos. Isso é uma função que a Câmara pode ajudar, não só deixar a atribuição ao prefeito. A Câmara tem muito disso. Ela tem muitas atividades que ela pode e faz conjuntamente com o Poder Executivo, independentemente do partido. Fez assim quando era o PT, fez assim quando foi o PDT, fez assim quando era o PPS com Fogaça, faz assim com o MDB, Fogaça Melo, fez com o PSDB no Marquesan. Ela tem que trabalhar em quatro mãos em determinados momentos, pensando
no outro lado, pensando no outro lado do balcão, que é a sociedade, que é as pessoas que têm essa expectativa do trabalho do prefeito, mas do trabalho da Câmara Municipal. A Câmara não pode, os vereadores não podem transferir somente a responsabilidade para o Poder Executivo. Ela tem atribuição, ela tem funções extremamente importantes e tem feito ao longo desses 250 anos com muita competência, com muita transparência. E se nós, esse é eu diria assim, o recado final, que cada vez mais a sociedade olhe a Câmara, valorize o seu voto, enxergue a importância do trabalho da Câmara Municipal, a importância do trabalho da Câmara para a nossa realidade do dia a dia. Perfeita colocação. Záquia, muito obrigada por ter trazido sua história para compartilhar conosco. Fico muito feliz em poder relembrar ela. E o prazer é todo meu. Primeiro, que voltar aqui, hein? É uma coisa que me agrada muito. E relembrar os bons momentos, os colegas que fiz aqui, companheiros de todos os partidos, que nutrem ainda a amizade ao longo desse tempo, e foram 10 anos muito bem vividos aqui dentro e devo muito à Câmara Municipal. Então, muito obrigada e um bom trabalho. Obrigado, prazer é meu. Então, esse foi o Fernando Záquia, que presidiu o Legislativo em 2001. Nós ficamos por aqui, mas você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais e também no canal do YouTube da TV Câmara. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta na próxima semana com novas trajetórias. Até a próxima!